Olá pessoal, mais um vídeo começando no canal e hoje fazendo o meu devocional. Estou no livro de Números e eu me deparei com uma passagem do povo de Israel sendo um tanto quanto rebelde diante da presença do Senhor. E eu queria deixar uma mensagem com base nessa passagem que está no livro de Números, no capítulo 14, que diz assim, no versículo 4, e diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito. Como costumeiramente faço meu devocional, todas as manhãs, passando os meus olhos por esse texto, nesse exato momento, eu confesso que bate um pouco de ira dentro do coração, porque o povo tinha visto a glória do Senhor se manifestando desde o momento em que eles se encontravam cativos no Egito. Eles estavam sendo humilhados no Egito, sendo fustigados pela força do Egito, do rei, dos maiorais, que a todo momento castigava o povo. O povo não tinha dignidade dentro do Egito. O povo tinha uma alimentação ruim. A base alimentar deles era cebola, pepino, alho. Era um povo que trabalhava muito. E a história todos nós sabemos. O Senhor enviou as 10 pragas. Quando o povo foi, vamos dizer assim, deixado pelo rei do Egito, a sair do Egito, quando o rei do Egito percebeu que era uma loucura ter deixado o povo sair para festejar uma festa ao Senhor no deserto, ele novamente saiu num encalço de perseguir os hebreus. E o povo viu, diante do Mar Vermelho, uma coluna de fogo que separava os egípcios dos hebreus. Eles viram o mar se abrindo. Eles passaram a seco mar adentro. E o mar não se fechou enquanto a última pessoa não passou do outro lado. Viram os egípcios sendo engolidos pelas águas do Mar Vermelho. Viram o Senhor ferindo a rocha pelo cajado de Moisés e dando água para o povo beber. O povo viu o maná. Tiveram a oportunidade e o privilégio de comer do maná. Quando o sol estava numa temperatura muito alta, devido ao calor do deserto, o Senhor colocava uma nuvem para que o povo não viesse a ser molestado pelo calor do sol. Durante a noite, quando a temperatura era -0, o Senhor colocava uma coluna de fogo para esquentar o povo. Nessa viagem até Canaã, que era para durar 40 dias, o Senhor fez muitas coisas.
obras maravilhosas da parte do Senhor. O povo recebeu as leis. Enquanto Moisés estava conversando com o Senhor e recebendo as leis, o povo estava ouvindo a voz do Senhor conversando com Moisés, justamente para que o povo pudesse entender. E ali era uma forma de autenticar a soberania de Moisés sobre o povo, como um legislador. Ali o Senhor estava autenticando que Moisés era o escolhido. Mas ao contrário de tudo aquilo que se esperava do povo, o povo começou a murmurar. O povo começou a perseguir Moisés. Tanto é que, um pouco mais para frente, no capítulo 14, você vai ver Coré ajuntando e fazendo um concílio contra Moisés. O povo enlouqueceu de tal forma a ponto de fazer uma rebelião contra Moisés e colocar em dubialidade o chamado e a outorga que Deus havia colocado sobre Moisés como legislador do povo. Datã e Abirão, Coré e sua turma lá começaram a dizer: Moisés, né, quem te constituiu como soberano sobre nós? O povo era tão assim, sabe? Eu não sei o que acontece, se o povo se fingia de esquecido ou se realmente eles tinham, se o TDAH já existia naquela época, porque é incrível um negócio desse. O Senhor, eles ouviram a voz do Senhor conversando com Moisés, Deus falando acerca das leis, eles ouviram. Moisés não estava lá no cume do monte, só Moisés ali ouvindo o Senhor, não. O povo todo estava ali, né, no sopé da montanha, ouvindo também Deus falando com Moisés. E de repente, o povo começa a dizer: mas quem te constituiu soberano sobre nós? O povo querendo se rebelar a todo momento, né? Por que nos tiraste do Egito para virmos aqui morrer de fome, morrer de sede, morrer oprimido pelas outras nações? E se esquecendo de tudo aquilo que Deus havia feito. As outras nações temiam mais ao Senhor do que os próprios hebreus. Porque a Bíblia fala que quando Deus começou a operar tais milagres miraculosos no Egito, as outras nações tinham pavor. Começaram a ter pavor do poder de Deus. E o povo, a todo momento, querendo afrontar a Deus pela murmuração. E eu fazendo o meu devocional aqui, a passagem nos mostra que, por causa dessa incredulidade, aquilo que era para levar 40 dias do Êxodo até a Canaã, por causa da incredulidade do povo, por causa da murmuração do povo, para cada dia o Senhor aplicou um ano e durou 40 anos. E aquela geração de 20 anos para cima que murmurou contra o Senhor, que não colocaram as suas esperanças no Senhor e que não deram créditos para tudo aquilo que o Senhor havia feito de forma miraculosa diante dos olhos do povo, tombaram no deserto. E somente aqueles que tinham de 20 anos para baixo entraram dentro da terra prometida. Salvo
Josué e Calebe, que foram até o final, depositando suas expectativas, depositando sua fé no Senhor, sabendo que quando eles foram espiar a terra, viram gigantes, viram uma terra que verdadeiramente mana leite e mel, a ponto de carregarem cachos de uva, tendo que atravessar um varão nos cachos de uvas para poder, em 2 pessoas, carregar, de tão fértil que era aquela terra. Os outros 10, representando cada tribo, logo se amontoaram e alvoroçaram o povo, dizendo: não, lá tem gigantes. Lá tem um povo muito grande, pessoas grandes, nós vamos ser destruídos assim como formiguinhas. Diante dos olhos daquele povo, nós somos como formiga, pequenininhos. Eles vão pisar em cima da gente, a gente vai ser destruído. E se esquecendo de tudo aquilo que Deus havia feito. Queridos, o Egito era o império maior daquele tempo. E olha o que o Senhor fez. Para o Senhor destruir aquele povo, para o Senhor desbaratinar aquele povo e dispersar o povo, era muito simples. E por causa dessa incredulidade, o povo que confiou na voz dos 10 espias, negligenciando tudo aquilo que Deus havia feito, não entraram na terra prometida. E o mais lindo de tudo isso, pelo fato de Josué e Caleb ter depositado inteira confiança no Senhor, depois dos 40 anos de peregrinação no deserto, quando Josué e Caleb entram na terra prometida, eles já estão velhinhos. O estereótipo deles, o físico, o semblante, eram de homens já de idade. Mas todavia, entretanto, porém, Josué e Caleb estavam robustos, fortalecidos, estavam viris, como eles, como se eles ainda tivessem na idade a qual eles confiaram no Senhor quando foram espiar a terra prometida. O Senhor havia preservado o vigor físico deles para que eles pudessem receber a promessa e poder curtir a promessa. Qual a aplicação dessa mensagem? Tenha fé no Senhor. Não negligencie tudo aquilo que Deus representa para você em poder, em soberania, o que o Senhor pode fazer na tua vida e o que Ele já fez não pode ser descartado. Creia no Senhor. A incredulidade faz com que nós venhamos a sermos reprovados diante do Senhor. E a incredulidade também, ela não traz consequências para nós, mas também traz consequências para terceiros. Porque os filhos daqueles que murmuraram no deserto só conseguiram alcançar a terra prometida depois de 40 anos. Às vezes, por causa da sua incredulidade, a sua família vai passar um perrengue danado porque você não acreditou no Senhor. Porque você não depositou sua esperança no Senhor. Porque você deveria ter tomado uma atitude de fé e por causa dessa atitude desleixada, de murmuração, teus filhos não vão poder aproveitar o melhor da terra. Porque você fica aí choramingando, porque você fica murmurando. Agora decida se levantar como Josué e Caleb. E essa é uma mensagem para mim também, para que nós venhamos passar pelo que tem que ser passado, sem murmuração, entendendo que é um processo doloroso,
mas que vai trazer um peso de glória para nós. O apóstolo Paulo, ele diz algo muito interessante. Ele fala que a aprovação produz paciência, a paciência produz fé e a fé produz esperança. A gente, infelizmente, estamos vivendo um tempo onde a gente quer tudo para ontem e não é assim que funciona. Existe um processo. Até alcançarmos a terra prometida, o Senhor quer moldar o nosso caráter para que nós venhamos a entrar lá dentro, cheios da presença do Senhor. E vou te falar uma coisa, hein? Quando o povo entra dentro da terra do Egito, dentro de Canaã, as Escrituras vai dizer que entrou dentro da terra de Canaã uma geração que não conhecia o Senhor. Por isso que nós devemos respeitar o processo, nós devemos acreditar no Senhor no meio do processo. Independente do que você esteja passando, creia no Senhor, creia. Se você querer abrir os seus olhos espirituais e pedir para que o Senhor abra os seus olhos espirituais, você vai ver sim que no meio desse vale que muitas vezes a gente se encontra, o Senhor tem ferido a rocha, nos dado água o suficiente para que possamos tomar, nos convalescer e continuar a carreira que o Senhor tem nos proposto. Minhas considerações finais com relação a essa passagem. Permaneça firme diante do Senhor. Não enxergue os problemas como problemas, mas como oportunidade de crescimento para que você possa crescer, para que você possa evoluir espiritualmente. Amém? Gostaria de encerrar esse vídeo, que ele já está com 17 minutos. Eu gostaria de encerrar fazendo uma oração. Tá bom? Se você pode, curva a sua cabeça e vamos orar. E vamos pedir para que o Senhor nos dê um coração como de Josué e Caleb, para que possamos, mesmo que passando pelo vale, mesmo que passando pelo deserto, termos um coração nobre, um coração cheio de amor ao Senhor, cheio de reverência ao Senhor, cheio de fé no Senhor a qual nós servimos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro e peço que essa mensagem ela possa entrar no coração daqueles que me ouvem. Que essa mensagem ela possa de fato, Senhor, mudar a mente dos nossos amados ouvintes e que possamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, tirar de lado, tirar da nossa vida, Senhor, todo empecilho que venha nos fazer ter uma imagem distorcida acerca da Tua pessoa. Ajuda-nos a tirar a incredulidade, porque a incredulidade fere a Tua santidade. A incredulidade é algo abominável diante dos Teus olhos. Nos dê, Senhor, um coração voluntário. Nos dê um coração intrépido, ousado, para crer e acreditar que o Senhor tem sido o nosso braço forte e tem nos livrado com mãos fortes no momento das adversidades. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe essa pessoa que está me assistindo, que o Senhor encha ela de coragem, encha ela de vigor, de força, para que ela possa, no nome do Senhor Jesus Cristo, contemplar, Senhor, a terra prometida que o Senhor tem preparado para ela. No nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Que todas as vozes contrárias, sua voz se cale, que somente a voz do Teu Espírito Santo flua e conflua no coração de cada pessoa, no nome de Jesus. Dá um dia maravilhoso. Não sei que hora do dia cada pessoa está assistindo esse vídeo, mas que a partir desse momento essa pessoa ela possa ser enchida pelo Teu Espírito Santo. Ela possa ser convalescida. Que os medos venham cair por terra e que toda força, Senhor, emanada que vem do Teu trono, possa irradiar o coração dessa pessoa, a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.